Vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Amados, iremos meditar hoje a liturgia do 21º domingo do tempo comum. Há uma lei que governa a relação entre Deus e o homem. A liturgia de hoje, talvez pela primeira vez, nos ajuda a descobri-la e nos convida a meditá-la. O amor de Deus é gratuito e antecipa-se a qualquer gesto ou mérito do homem. Fui eu quem vos escolhi. Mas o homem não pode ficar passivo e inerte diante de tudo isso. Deve aceitar livremente e ratificar essa escolha, escolhendo por sua vez a Deus. O monólogo do amor de Deus deve se tornar diálogo graças à resposta do homem. A liturgia de hoje tirou da Escritura duas passagens que descrevem o momento dramático em que Deus exige abertamente do homem essa escolha. Yahvé tinha escolhido o povo hebreu, o tinha acumulado de benefícios, tudo isso livremente e gratuitamente. O tinha soerguido como por duas asas de águia. Agora que esse povo está para tomar posse da terra prometida, exige dele uma decisão. A quem escolheis? Yahvé ou deuses estrangeiros? Os deuses além do rio, que exigem menos, são mais cômodos, não proíbem isto e aquilo, não se opõem ao roubo, ao adultério ou ao homicídio. A prova é real, não fictícia. E o povo naquele dia respondeu: escolhemos a Deus. E assim o povo pôde tomar posse da terra prometida. Passando agora ao Evangelho, encontramos uma experiência análoga. Jesus escolheu discípulos, tornou-se um pai para eles. Alguns eram pescadores, um publicano, um zelote, isto é, gente que vivia à margem da lei e da religião hebraica. Chegou agora também para eles o momento de dar sua resposta à dramática alternativa. Escolher: quereis ficar comigo ou quereis ir embora? Estão livres? De fato, alguns se retiram, outros ficam. Ficam os 12 que formarão a igreja, mas ficam não mais como antes, sem compromisso. Agora sabem que escolheram a Ele para a vida e para a morte. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Naturalmente se nos impõe agora que apliquemos a nós a verdade que a Escritura nos revelou. Também nós, como povo eleito, e como os primeiros discípulos de Jesus, fomos escolhidos como objeto de seu amor, acolhidos à sua mesma mesa na Eucaristia, admitidos à feliz esperança da vinda de seu reino. Na linguagem do Novo Testamento, escolhidos é o termo usual com que se designam os que creem em Cristo. De nossa parte, nós escolhemos a Deus. Fizemos isto pela primeira vez no batismo, quando proclamamos que queríamos crer em Cristo e em nenhum outro. Mas nossas escolhas são instáveis, modificam-se por ser mutável nossa natureza de homens. Nada há de definitivo e irreversível em nossa vida a não ser a morte. Temos sempre a tentação de, depois de ter posto a mão no arado, voltar atrás. Com efeito, nossa vida se assemelha a um tecido de Penélope. É um contínuo fazer e desfazer. Oscilamos continuamente entre os dois polos de atração que são Deus e o mundo, ou Deus e o dinheiro. E eis então que tomam posse em nosso coração os ídolos. Há um bezerro de ouro em cada homem. Basta que nos escutemos enquanto falamos para descobrir qual é esse ídolo, já que, como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Estabelece-se assim um regime equívoco de compromisso. Serve-se tacitamente a dois senhores. Deus, porém, detesta essa ambiguidade. Ninguém diz, pode servir a dois senhores.
Talvez Deus seja ciumento? Sim, Josué recordava ao povo precisamente no contexto do trecho que ouvimos hoje. O Senhor é um Deus ciumento. Porém, devemos entender bem em que sentido ele é ciumento. Nenhum coração é deixado mais livre para todos os afetos verdadeiros e puros quanto o coração daquele que escolheu a Deus. Não é desses afetos que Deus tem ciúme. Foi Ele que os criou e os quis. Deus não tolera os amores desordenados que não vêm dele, mas do maligno, que não se endereçam a ele, como o sadio amor em suas várias expressões. Não tolera, em outras palavras, dividir o coração do homem com o seu pior inimigo, que é o pecado. Não se pode fazer de seu templo um covil de ladrões ou um ninho de cobras e pretender que Deus aí more. De tal situação de compromisso, sempre a nos espreitar, sai-se renovando a opção ou escolha fundamental de nossa vida. Aquela que fizemos no batismo quando nos perguntaram: "Queres ser batizado?" E nós respondemos: "Sim, eu quero." É preciso renovar essa escolha fundamental nos momentos de crise, quando tal escolha é necessária para continuar a ficar com clareza do lado de Cristo. É preciso que também na vida do cristão, como na do povo eleito, haja periodicamente uma renovação da aliança. Porém, não somente nos momentos de crise pessoal, mas também nos momentos de crise de uma sociedade inteira e de uma cultura como a que nós estamos vivendo. Nunca como hoje, os cristãos se encontram diante daquela pergunta peremptória de Jesus: "Quereis vós também retirar-vos?" Todos os dias encontramos alguém que volta atrás e não vai mais com ele, porque julga seu discurso, por exemplo, o que diz sobre o matrimônio ser indissolúvel, sobre carregar a cruz, não matar, procurar antes o reino de Deus, dizem que é duro demais. Vivemos numa época de decisão em que não é mais possível ser cristãos por tradição ou porque foram os pais. É preciso escolher. Muitos de nós parecem não ter se dado conta disso porque continuam a dobrar um joelho a Deus e outro a Baal, como o profeta Elias censurava seus contemporâneos. Pode-se observar que gente dessa jaez passa com extrema facilidade da oração à blasfêmia, da escuta do Evangelho de Jesus à escuta entusiástica do Evangelho do mundo, que muitas vezes é ateísmo. Vê-se saindo da missa e passando em banca de jornais ou indo a cinemas para ler ou ver coisas que são, do início ao fim, ridicularização e desprezo da moral e da fé cristã. Há um grupo de cristãos que no tempo de São Paulo queriam manter os pés sobre dois estribos, a lei judaica e a lei de Jesus Cristo. Paulo escreveu: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba." O que fazem muitos cristãos, falando com objetividade, é precisamente isso: rir-se de Deus. Vemos, portanto, quanta urgência há de escolher, de decidir-se, de posicionar-se de um lado ou do outro, antes que seja tarde demais e Deus tenha de nos colocar num lugar bem preciso, à sua esquerda. A quem decide optar por Deus, a mesma leitura bíblica sugere qual o primeiro passo a ser dado: tirai os deuses estranhos que estão no meio de nós. Cada um procura identificar seu ídolo, aquele que em seu coração tenta ocupar o altar de Deus. Geralmente, esse é o assunto mais discutido entre nós. Nesse momento, nossa escolha deve tomar um caráter coral. Em Siquém, toda a comunidade de Israel reuniu-se numa assembleia com Josué para escolher o Senhor e dizer solenemente: "Nós serviremos ao Senhor porque Ele é nosso Deus." Em Cafarnaum, foi a primeira comunidade apostólica que ficou fiel para dizer em uníssono a Jesus: "Senhor, a quem iremos? Nós cremos em Ti." Nesse momento, devemos ser nós, como comunidade cristã reunida para a Assembleia Eucarística, a fazer juntos essa escolha, a reafirmar que nós queremos seguir Jesus porque compreendemos que Ele, e Ele somente, tem para nós palavras de vida eterna. Demos o significado de uma reopção consciente e decidida de Deus e de Jesus Cristo às palavras que agora a liturgia nos faz entoar: "Creio em Deus Pai."
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.